Boa noite, estamos aqui nas nossas quartas-feiras, mais uma quarta-feira de estudo do livro Pontos e Contos. Muito bem-vindo a todos, Leila, Tatiana, e hoje a página de responsabilidade da Regina, né? Vamos iniciar então com a nossa oração, nos colocando na presença do Pai, lembrando de todos aqueles que não estão aqui presentes, mas que estão no pensamento, no objetivo de sempre querer melhorar. Pai de infinita bondade e misericórdia, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Nos colocamos aqui de coração aberto e pedimos a sua ajuda para nos iluminar, abrir nosso coração, nossa mente para as reflexões que hoje vão ser colocadas. Lembramos, Pai, de todas as pessoas que pediram as nossas orações, que nós prometemos de rezar, que estejam nesse momento amparadas pela casa do nosso querido mentor, conselheiro, com toda a sua falange, iluminando e dando a cada um aquilo que mais necessita. Te pedimos muita luz também para nossa irmã Regina hoje, responsável da página, que ela possa passar tudo aquilo que ela preparou para nós, segundo a tua vontade, Pai querido, Pai amado. E assim te pedimos a permissão de iniciar o nosso encontro desta noite, dizendo juntos, graças a Deus. Então, vamos lá. Speaker aqui, vou colocar a página, a Regina vai apresentar para nós. Bom, boa noite a todos, então. Hoje nós continuamos o nosso projeto Pegadas do Mestre e a página desta noite do livro Pontos e Contos do nosso querido irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos, é O Mal Aprendiz. Aí de cara, quando eu me deparei com esse título, né? O Mal Aprendiz, eu me fiquei pensando, né? O que nos torna um mau aprendiz? Por que nós não seríamos um bom aprendiz? Pensei bastante, eu falei assim, o que será que está por trás dessa passagem que Humberto de Campos vem nos trazer? E Humberto de Campos, então, nos traz, tomando, por exemplo, o irmão Bonifácio Peçanha, ele vai trazer vai nos apresentar esse irmão chamado Bonifácio Peçanha e vai nos trazer com grandes alertas. Então, vamos ver o que ele nos diz sobre Bonifácio Peçanha. Bonifácio Peçanha nunca se furtou ao vício das perguntas ociosas. Onde estivesse, mobilizava interrogações despropositadas e inoportunas. Não sabia dar um passo sem escorar-se nos outros, e semelhante característica desfigurava-lhe a personalidade. Então, Bonifácio Peçanha era aquela pessoa que tudo era, mas por quê? Mas e isso? Mas e aquilo? E um dia, Bonifácio conheceu o Espiritismo, ele diz lá. Quando atravessou os portais do Espiritismo, sentiu-se muito a gosto. Que bom, doutrina nova. Ah, me lembrei quando eu cheguei na doutrina. Aí cheguei conhecendo um centro muito grande. Falei, meu Deus, eu entro mudo e saio calada e estou com tantas perguntas aqui por fazer. Quero saber tantas coisas. E eu lembrei desse momento que eu vivi, eu acho que todos nós, quando adentramos uma nova religião, seita, né, num novo processo de conhecimento,
somos assim cravados pela curiosidade por essas muitas perguntas. Aí você imagina alguém que já tem o vício, como ele coloca, de perguntar, né? Aí ele decidiu assim, pô, já que eu estou aqui, que eu estou chegando, eu vou poder então indagar o quanto eu quiser. Eu sou novo, eu tenho esse direito de ficar perguntando. Os companheiros do núcleo no qual ele passou a frequentar notaram-lhe, né? De imediato que ele tinha essa extravagância de ficar perguntando, mas, todavia, não se preocuparam muito, né, com isso, se calaram e acharam que ele estava curioso, e eles também foram assim, de muita tolerância para com Bonifácio, porque Bonifácio era novo na doutrina, acharam que seria até normal. Como eu mesmo coloquei, eu cheguei também me perguntando muitas coisas, querendo saber muitas coisas. Só que aquilo foi tomando uma proporção tão grande, que um belo dia o próprio instrutor, né, vai se dirigir a Bonifácio, porque, irmãos, diz lá, contudo, tantas interrogações dirigia ele ao plano invisível, através de grandes laudas de papel, que Juliano, o instrutor devotado da esfera espiritual, lhe escreveu certa feita de modo direto. Ele estava sendo tão incisivo naquelas perguntas que o Juliano, que era o orientador da casa espiritual, falou assim: não, vou falar diretamente com ele para ver se a gente coloca tudo nos eixos e fica tudo claro. Ele dirigiu-se a ele dizendo o seguinte: Peçanha, meu irmão, não ouvides que o mundo é também uma escola ativa. É preciso cautela para não perdermos as lições. Cada dia é uma página que preencherás com as próprias mãos no aprendizado imprescindível. Os ensinamentos da véspera, em boa lógica, devem ser assimilados. O aluno que não se vale da experiência vivida não pode aguardar o êxito desejado. Ele vai prosseguir, mas vamos parar um pouquinho aí. Olha o que ele vem dizendo logo no início. Não ouvides que o mundo é também uma escola ativa. A oportunidade de estarmos encarnados é a oportunidade de estarmos numa escola. E essa escola quer esse aluno, esse aprendiz ativo. Ele não quer só um catador de conhecimento, ele não quer só um inquiridor, mas ele quer um aprendiz ativo. Ele coloca, ainda botei em negrito, cada dia uma página que preencherás com as suas próprias mãos. Nós vamos construindo o nosso processo de conhecimento, de crescimento. E diz bem claro que o aprendizado é imprescindível, é necessário aprender. É ponto pacífico. E que o ensino da véspera, o que eu aprendi ontem, eu hoje já tenho que começar a tentar pôr em prática. O que nós estamos aqui discutindo, nós temos que, ao virar a página, começarmos a ver em que ponto nós teremos que começar já a agir. E Juliano vai prosseguir. Crês, porventura, que o aprendiz obterá atestado de mérito exclusivamente pelo hábito de perguntar? Eu vou ser titulada de um bom aprendiz
Se simplesmente sou aquele que fica perguntando ao professor o tempo todo, inquirindo tudo o tempo todo, ou se eu sou aquele que me esforço por fazer o que me é ensinado. Tem uma diferença, né? Só perguntando eu estou mostrando que realmente eu estou aprendendo, eu estou executando o aprendizado, e ele vai prosseguir. Vai ao serviço diário, rogando a luz divina para o entendimento. Olha que sutil, né? As espiritualidades superiores são assim, mestres nos dizer, né? Vai ao serviço diário, ou seja, pratique todo dia, rogando a luz divina para você entender. Não vai ser o outro que vai me fazer entender. Quando eu estou aqui hoje a falar para vocês, poderia estar uma outra pessoa falando, esse que está a falar está apenas trazendo um ponto de vista, está apenas fazendo com que você comece a refletir, mas é no seu serviço diário que você vai colocar essas reflexões na prática. É no seu dia a dia que você vai mostrar se você realmente está absorvendo o que está te chegando. E Juliana acrescenta: mãos e pés não usados paralisam no caminho. Se eu tenho as minhas mãos e nada faço com elas, vai começar a me dar artrose, né? Com o tempo, então, com a velhice, então é um problema. Se eu não uso meus pés, se eu me ponho sentado o dia inteiro, eu vou começar a me paralisar. E continua dizendo também que olhos e ouvidos que não iluminam nem esclarecem a inteligência apagam-se mais tarde, à maneira de candeia inútil, ou adormece na incapacidade quais ruínas de uma casa em abandono. Não temas sofrimentos ou decepções. Lembra da parábola da candeia? Quando Jesus nos diz que a gente tem que colocar a candeia não debaixo do alpendre, mas acima, que é para que ela ilumine. E como é que eu vou iluminar aqueles que me cercam se eu não pratico tudo aquilo que eu estou aprendendo? E vamos dar continuidade, então. Ele fecha dizendo assim: aprende e age sempre. Aprende e age sempre. Não existe aprender e não agir, porque aprender é mudar comportamento. Se eu aprendi, eu vou ter que agir diferente. E prosseguindo, ele vai concluir dizendo que é razoável que o estudante indague das finalidades do educandário a que pertence, dos regulamentos, do horário, das condições que lhe dizem respeito. Isso é normal, né? Quais são as horas de estudo, que livros eu tenho que ver, isso é normal. Espiritualidade, o que vocês vão nos indicar, qual vai ser o planejamento de nosso estudo deste ano, nós vamos ter que projetos, aonde nós vamos buscar esse conhecimento. Isto é normal. Mas subtrair-se ao processo de burilamento e preparação através das indagações sistemáticas é perigoso para si mesmo, porque o curso tem um fim de renovar-se em outros setores da vida. E as demonstrações de aproveitamento serão exigidas a cada aluno em particular. Aí ele diz, tá, você pergunta que livro eu vou seguir, onde estão os ensinamentos, mas eu não posso ficar me escondendo só nestas perguntas
e não agindo, não colocando o aprendizado em prática. Por quê? Porque vai ter um momento que o curso vai acabar. Se eu estou hoje na escola da vida, que esta reencarnação está me oportunizando, eu vou desencarnar. Vou sair dessa escola. E aí? Vou mostrar o quê? Que aprendizado eu vou levando? Desse modo, não desprezes caminhar desassombradamente, confiando em Jesus e em ti mesmo. Então, ele me lembra que eu não posso parar de caminhar. Eu tenho que estar nesse processo de construção, de caminhar, de crescer, de buscar esse crescimento através da ação. Por quê? Porque eu tenho o amparo de Jesus, eu tenho que confiar nisso. E eu tenho que confiar também em mim mesmo. Eu sou capaz de aprender. Quem está me dizendo isso é o próprio Jesus, é a espiritualidade superior. Quem está dizendo isso para ele é Juliano. Confia em ti mesmo. Porém, o que aconteceu? Aconteceu que Bonifácio, no entanto, parecia plenamente desentendido. Ele não entendeu essa mensagem que veio diretamente para ele. Juliano veio diretamente falar para ele. Pareceu que não entendeu. Continuou naquele mesmo processo de se amparar nos outros e de ficar perguntando, sem agir. Bonifácio, contudo, parecendo impermeável em razão do vício de apoiar-se nos outros, não assimilava as lições de toda hora ao contato de companheiros encarnados e desencarnados. E não curou a mente. Em enfermice, ele continuou no vício, até que a morte se lhe abeirou do leito em aflitiva expectação. Ou seja, lembra que Juliano lembrou para ele que uma hora o curso acaba? O curso acabou. O que será que vai acontecer com Bonifácio, então? Em certo instante, ele compreendeu que não mais estava de posse de um corpo. Ele entendeu que ele tinha desencarnado. Mas, todavia, não conseguiu discernir a paisagem circundante. Ou seja, ele percebeu que ele não estava mais no corpo físico, que ele havia desencarnado, entendeu o que estava acontecendo ao redor dele. Ele não percebeu o que estava acontecendo. Por que ele não percebeu o que estava acontecendo? Porque agora ele tinha os olhos, quase de passar, Valéria. Ele tinha os olhos enevoados e os pés inertes, as mãos imóveis. Ele perdera, sobretudo, a noção de equilíbrio. Olha em que estado ele chegou lá. Ele chegou com os olhos enevoados, ou seja, sem conseguir enxergar direito, porque ele passou a existência inteira sem enxergar, sem querer enxergar o que ele deveria fazer. Os seus pés inertes e as suas mãos imóveis. Ele não pôs em prática, ele não partiu para a ação, então ele estava paralisado, claro, desequilibrado. E aí, como todo bom desequilíbrio, o que acontece?
ele vai se sentir como? Acabrunhado, né? E acabrunhado, vamos aqui, colocação minha, um pouco desesperado, acredito, ele começa a orar. Só que ele vai orar de uma forma diferente, porque dessa vez ele começa a orar com uma espontaneidade e firmeza que ele mesmo não conhecera. Ele precisou se ver paralisado e desequilibrado para realmente, fervorosamente, buscar essa comunhão com a espiritualidade. E o que ele fez nessa sua rogativa? Ele rogava a Juliano, aquele benfeitor que veio falar diretamente para ele, que lhe esclarecesse o coração, que clareasse o que estava passando no seu coração, que lhe curasse aquelas suas dores e que lhe restituísse os movimentos, porque ele estava paralisado. E ele rogou fervorosamente isso a Juliano. E a gente sabe que toda vez que a gente roga fervorosamente, a gente consegue abrir o canal. E quando ele terminou de fazer a sua rogativa, né, a sua prece fervorosa, a voz do prestimoso amigo se fez ouvir. Qual o benfeitor, qual o anjo guardião que não socorre? Juliano se apresentou e nas sombras que o rodeavam, murmurando com lamentosa entonação, Juliano vai lhes dizer: ah, Peçanha, Peçanha, agora é muito difícil mobilizar-te os pés, as mãos e a cabeça que teimaste em não usar. Olha como esse benfeitor se coloca misericordioso, né? E diz: Peçanha, Peçanha, como é que eu vou fazer agora com que você se mobilize se você teimou a encarnação inteira de não usar? Fugiste a ginástica da luta humana que adestra da alma para a esfera mais alta. Então ele diz que colocar-me em movimento é a ginástica dessa luta humana, onde eu vou fazendo o quê? Onde eu vou buscando entrar em contato com essa esfera mais alta. E Juliano abriu mão disso. E ele continua: não peças por quanto as emoções da espiritualidade superior. Ou seja, não fica rogando para você alcançar a espiritualidade superior, porque você paralisou. Roga o regresso ao livro do mundo, ou seja, a reencarnação, retornando às lições benditas da experiência necessária. Porque quando nós estamos reencarnados, quando nós estamos no corpo físico, é que nós podemos praticar muitas coisas, experimentarmos muitas coisas e curar-nos os nossos vícios. Quanto ao mais, conserva a paciência e a coragem nas aflições de hoje, porque, em verdade, o homem que não percorre os roteiros justos no aprendizado da vida esbarra fatalmente nos labirintos da morte. Gente, isso é muito sério. Então ele está colocando aqui para ele e para nós que quando a gente realmente não se coloca como um aprendiz neste mundo, nesta encarnação, e começa a construir esse aprendizado, essa nossa mudança, quando a gente desencarnar, a gente vai deparar com o quê? Com tudo que a gente deixou de fazer. E aí?
como ficaremos. Aí a gente tem que, então, retornar para a pergunta inicial, né? E qual foi a pergunta inicial? O que nos torna um mau aprendiz? Juliano deu todas as dicas para nós. E eu fui lá no texto e retirei para deixar mais claro aqui para a gente. Juliano disse assim: fugir da ginástica da luta humana que adestra da alma para as esferas mais altas. A gente não pode fugir dessas lutas que a gente passa aqui, dessas dores, dessas dificuldades, dessas coisas boas que nos chegam, dessas oportunidades de aprendizado. Tudo que nos chega é para que nós, através desta luta, através dessa adequação, possamos tirar o aprendizado necessário para que a gente possa um dia alçar esferas mais altas. Por quê? Porque os ensinamentos devem ser assimilados. Eu vou aprender com aquelas minhas conquistas, eu vou aprender com as coisas boas que me chegam, com as páginas que me chegam, com as oportunidades de estudo, com as oportunidades de fazer, com as necessidades, com as dores, com os sofrimentos, com as aflições minhas e dos outros. Por isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estar a serviço. Ele diz, vai ao serviço. Sai da inércia, busque ação, porque só assim eu vou mostrar que eu aprendi, porque quem aprende, age sempre. Se eu aprendi, eu vou agir, porque aprender é mudar. Todo mundo que aprende muda, ela se torna uma outra pessoa. Eu tenho certeza que todos vocês se sentem hoje indiferentes do que vocês eram antes. Porque aprendeu algo, então o aprendizado me faz mudar. E aí, eu lembrei de um velho poeta popular, né, que numa certa música que causou uma polêmica na época, que foi o Geraldo Vandré, disse assim, quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Será que a gente não está esperando muito para fazer acontecer na nossa vida? Será que a gente ainda não percebeu que a hora é esta? Que se eu não aproveitar esta hora, eu serei sim um mau aprendiz? Que não vai depender de ninguém, de nada, nem do plano espiritual, nem do plano físico, só depende de mim. Eu é que tenho que fazer essa hora. Não é hora mais de esperar. É hora de fazer acontecer. É hora de agir. Então, eu não sei que hora que nós temos, acho que 8h30. Nós temos, então, meus irmãos, que fazer o quê? Que pôr as nossas mãos à obra. Vamos fazer hoje, agora, porque a gente não sabe em que momento vai sair da escola, em que momento o nosso curso acaba. E o curso de todos nós vai acabar. Essa é a única certeza que a gente tem. Quando? Pode ser amanhã, pode ser agora. Então, não percamos mais nenhum minuto. Vamos pôr a mão na obra e deixarmos de ser um mau aprendiz. Gratidão pelo momento. Vamos Vamos à fazer prece? então a nossa oração final. Amado Jesus, conselheiro mentor amado, gratidão pela oportunidade que concede a cada um de nós de estarmos aqui na escola da vida, recebendo tudo que nos é necessário, o aprendizado real. Que possamos realmente
nos colocarmos como bons alunos desta escola, tirando o real proveito de todas as lições que nos chegam, felizes, amargas, mas que tenhamos sempre atenção de buscar, através do ensinamento, a condição de mudarmos, de construir dentro de nós esse homem novo tão necessário ao nosso crescimento e ao crescimento daqueles que nos rodeiam. Possamos ser realmente agentes da nossa construção, de cada vez sermos um pouquinho melhor. Que nada nos detenha, que tenhamos sempre nas nossas mentes o que nos disseram os companheiros quando nos apresentaram a doutrina espírita. Se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em se melhorar, não por ter se tornado alguém em destaque, mas por alguém que se esforça em se melhorar. Dai-nos fé, perseverança e lucidez, para assim agirmos no nosso dia a dia. Gratidão, Senhor. Obrigada, Regina, por nos trazer nessa página tão maravilhosa, hoje substituindo o Jorge, que não pôde fazer. Estava pensando como, no tempo mesmo, né, de estudo, de escola, e quantas vezes, né, a lição difícil que a gente não entende nada, né? Quantas vezes que eu não entendia nada, eu falei, caramba, que coisa difícil, não entendi nada, como é que eu vou fazer isso? E, ao mesmo tempo, na graduação, principalmente, né, a gente vê que nas faculdades eles jogam um monte de matéria na gente, um monte de coisa. Então, como é necessário a gente voltar, a gente reler, reler, reler. É, eu, então, já falei isso, né? Eu caçula, eu tinha uma vantagem, né? Que meus irmãos mais velhos, né? Principalmente física e matemática, falaram assim, meu irmão vai me ensinar. Mas então, às vezes, a gente precisa do outro, né? Trazendo isso para a nossa vida, né? Quantas vezes a gente precisa rever aquela situação, às vezes a gente precisa da ajuda do outro para poder entender. E outra coisa que, às vezes, como fala até isso com a Raquel, tem coisas que a gente não vai entender. Não vai entender, e às vezes eu me pergunto: será que é preciso saber? Precisa saber o porquê? A gente às vezes fica muito, né? Por que que eu estou passando por isso? Por que que isso está acontecendo? Por que comigo? Por que não? E muitas vezes eu não tenho que saber nada. E quando eu fizer essa entrega de dizer, não importa por quê, mas importa eu viver e aprender, aí tudo passa. É E isso, como eu deixa eu vou deixar agir, o que tempo que eu para os vou outros fazer aí, com que isso? faltam 3 minutos. Quem quiser, Sim? Leila, Tatiana, pode abrir o microfone. Alexandre, bem-vindo. Muito bom te ver aqui. É só abrir o microfone e falar, quem quiser. Eu costumo dizer boa noite a todos, obrigada pelo estudo. Eu costumo dizer que não é ser acomodado, né? Que algumas pessoas falam que é acomodação, mas não é. O porquê vem de Deus, por isso que tem o véu do esquecimento, né? Então a gente tem que buscar, tem que estudar, claro, aprender, mas o porquê de muitas coisas, com certeza é de Deus. Então no estudo a gente aprende sobre isso. Realmente. Deus um? Não, tem 2 minutos. Quem quiser falar tem que abrir logo e falar, porque 2 minutinhos passa rápido. Me fez refletir esse estudo, a questão
de você estar cego, né? Me lembrei do estudo de ontem lá no Caravana, de você estar em vida morto, porque você aprende as coisas, mas não usa, você tem as ferramentas à sua disposição, fica se preocupando com que os outros resolvam seus problemas, quando a solução está em nós, mas a gente fica perguntando por que isso comigo, por que aconteceu isso, por que daquilo, e a gente acaba indo embora mudo, cego e surdo. E Paralisado. acorda morto em vida. E quando vai para o outro lado, aí ele ora, aí ele ora, aí ele acorda, aí ele desperta, aí ele volta à vida. Né? Então, eu vi esse estudo dessa forma, assim, olha, presta atenção, aproveita a oportunidade aqui para você despertar aqui mesmo, porque a fila está tão grande, as famílias estão tão não querendo mais ter filho, e abra essa oportunidade que você está encarnado e use tudo que você puder agora hoje, Isso. porque a oportunidade é hoje, não é amanhã. Amanhã a gente pode se arrebatar, amanhã a gente vai estar voltando. Exatamente. Então a gente precisa usar o melhor que nós temos agora, No minuto sabe? final. E Obrigada a todos. Quarta-feira estaremos aqui de volta e vamos aí, vamos reler, vamos aprender mais.